Bem, amigos da Rede Globo, deixa eu arrumar aqui. Domingo de manhã é dia de assistir Fórmula 1 com narração de Galvão Bueno, mas hoje a gente vai fazer algo diferente. A gente vai fazer uma live seguindo aí a nossa série de maternidade possível. Tivemos um probleminha técnico aí com a Thalita, ela não conseguiu entrar da outra vez, agora ela vai entrar. Enquanto o povo vai entrando, a gente vai conversando, vai mandando essa live aí para o pessoal para convidar, para quem estiver acordado assistir com a gente. Marina Campos, quanto tempo fiz faculdade com a Marina? Por que a gente vai falar de maternidade de crianças com necessidades especiais? Acho que é importante esclarecer que logo que começou, que eu fiz a divulgação, algumas pessoas vieram me orientar, né? Falando, olha, Pi, não se usa mais esse termo, caiu em desuso, etc. E o que eu expliquei para a pessoa que gentilmente fez isso é que essa foi um termo intencional. Eu fui conversar com pessoas que são engajadas na questão da maternidade de crianças com deficiência, e eu fui perguntar qual era o tema mais adequado para a gente usar. E aí a pessoa me explicou que, embora tenha mudado, a legislação se adeque e a gente incentive o uso de alguns termos, o melhor termo é aquele que a mãe se sente mais confortável, né, que a mãe acha que vai designar melhor a especificidade do filho. E aí, conversando com a Thalita, a gente chegou a esse acordo, né, essa conclusão de que necessidades especiais vai designar melhor a realidade do Joaquim, que é de quem a gente vai conversar hoje, tá? Enquanto a Thalita não entra, ela não entrou de novo, estou vendo aqui, vai mandando o seu comentário, a sua dúvida. Hoje eu vou tentar ler melhor os comentários, que eu não fiz isso na semana passada e me arrependi, porque tinha bastante coisa legal, mas eu vou ver se eu faço uma pausa para isso. Enquanto isso, vai chamando as pessoas, vai conversando, e eu vou tentar aqui. A Thalita entrou, muito bem, deixa eu arrumar minha perna que tá dormindo. Deixa eu chamar ela aqui pra gente entrar no bate-papo. Thalita Machado. Já chamei, vamos ver. Oi, Lia, Renata, Amanda que tá por aqui. Rogério, bom dia. Tava na última live também, fez uns comentários bem bacanas sobre o aprendizado com o sistema de adoção, né? Rogério é assistente social também. Bem-vindo. Oi, Lia, quem sabe faz ao vivo. Pois é, às vezes a gente não sabe faz ao vivo também, né? Esse é o problema. Thalita Machado. Explicado ainda? Ai, Luana, bom dia. Vamos comentando aí, gente, trazendo as experiências de vocês também. Eu acho que agora eu convidei a Thalita. Thalita, você foi convidada? Me fala aí. Aceita. Quem não sabe, gente, eu conheci a Thalita, não sei, acho que foi tipo em 2010, alguma coisa assim. Ela nem era casada com o Hugo ainda. Eles namoravam. Deixa eu ver aqui. Thalita, você recebeu o convite que eu fiz? Me chamou? Não apareceu. Vamos de novo. Eu clico em Thalita Mac e convidar, tá vendo? Gente, vai chamando as pessoas para lá enquanto isso, tá? Porque convidar. Thalita não pode participar, porque será que você não pode participar? Tá escrito ali, Thalita não pode participar. Pois é. Ó, o Batata entrou também. Vamos ver. Quase cai aqui o negócio. Fala, você não pode participar. Você quer entrar pelo perfil do Hugo? Tem alguém próximo a você que você possa entrar, Thalita? Eu acho que seu celular tá com um problema. Quando eu clico em você aqui, ó, convidar.
Oi, Maicon, bom dia. Fez faxina ontem? Ai, o Maicon é fogo, gente. Ontem ele colocou uma trilha sonora para fazer faxina. Acompanhei. É, Gente, a Thalita, então, quem está entrando agora, essa é uma live sobre maternidade possível. A gente vai falar de maternidade de crianças com necessidades especiais, trazendo a experiência da Thalita, que pode perceber, ela não tem muita experiência com lives. E ela tá falando que é com a emoção que fala. Gente, talvez eu tenha convidado pessoas que não eram para entrar aqui, mas é porque eu cliquei errado. Não se preocupe. Pera aí. Enquanto isso, vai contando da vida de vocês aí. Acho que eu convidei o Thiago para participar, mas ele não. Convidado, olha lá. Convidar. Tô clicando várias vezes em convidar. Eu não sei por que a Thalita não pode. Thalita não pode participar. Ó, provavelmente é o seu iPad que está com problema, então você troca de celular, pega o celular de alguém aí, entra com o perfil do Hugo, seu rostinho vai aparecer ou de alguém que estiver perto de você. Não tem problema. Porque nitidamente a Apple não está contribuindo com a gente para essa live. O que mais, gente? O que vocês têm aí de dúvida? Eu posso. Ah, vamos entrar aí, Michael. Pera aí, então. Enquanto isso. É sorteio aleatório, eu vou chamando as pessoas aleatoriamente aqui para conversar comigo domingo de manhã. Deixa eu ver o que ele tá fazendo. Ah lá. Eu vim falar sobre maternidade. É importante ter uma experiência vasta em maternidade. Ô, Michael, você vê que a Thalita, você lembra da Thalita, né? Ela tem Claro que eu problemas para lembro. entrar em live pior que eu, isso que ela é mais jovem que eu. Ô, Michael, Thalita, eu pelo que... amor de Deus. pelo amor de Deus, ela é jovem, ela sabe fazer essas coisas. Michael, me fala um pouquinho da maternidade possível. Você quer ser mãe? Olha, toda maternidade possível é aquela que primeiro se gera no coração, né? E você já Uhum, fez esse bate-papo com a Patrícia no domingo passado, né? A mãe de coração. E a primeira ela gerou dentro de si, né? Eu acho que toda mãe, acredito eu, a maternidade possível só se torna possível quando ela primeiro alimenta isso dentro dela, né? Como um uhum. desejo, um sonho, uma vontade, né? E que não se prenda, sobretudo, nesse mundo capitalista, né? Porque hoje nós temos um grande desafio. Com todo respeito aos protetores de animais, que eu amo também, mas hoje o contexto parece-me que gostam mais de adotar animais do que gerar filho, porque aí fica com aquelas justificativas, não, porque o mundo está muito perigoso, porque está muito caro, e no fim Uhum. investe em cachorrinho, que eu também amo e gosto, mas não tem nem como falar enquanto substituição, pode, né? Então, Vo- maternidade era primeiro com sonho, com desejo, com vontade, porque os tempos passados eram tão precários, tão sem recursos, e olha que as famílias eram numerosas, 5, 15, 20 filhos, e tudo bem que passaram sacrifícios, mas sobreviveram. Você que está entrando agora e está achando estranhíssimo esse homem negro aí, moreninho, falando de maternidade, é que a Thalita, que é a convidada de hoje, está com dificuldade de entrar. Vamos conversar com o Maicon, que o Maicon adora falar e faz live pra caramba. Maicon, você não é mãe, mas você é filho, né? E aí, você teve Sim. essa experiência também de. Você fala muito da sua mãe, do quanto ela tem um papel importante na sua vida tal. E falando desse lado de filho, já que a nossa mãe de pessoa com deficiência não entrou, você tocou num ponto importante das necessidades que vocês passaram, né? E do quanto foi importante ter essa. Eu tenho para mim, assim, minha mãe, muito. Nós também passamos muitas necessidades. Meu pai era pedreiro, né? 3 filhos pequenos, assim, de muito de tentar. Eu não digo que é enganar, né? Mas de ser aquela pessoa que blinda para as necessidades. Então, muitas vezes eu ia dormir com fome, eu estava com dor, alguma coisa, ela falava assim. Eu lembro que eu tinha dor e não tinha carro, né? No pronto-socorro, tinha que esperar o ônibus no primeiro horário do dia de madrugada para eu ir para o pronto-socorro.
E ela fazia umas orações, passava a mão na minha barriga e eu achava que aquilo funcionava, né? Então, a mãe, para mim, é muito essa que tenta blindar de todas as dificuldades. Eu falo que eu descobri que eu era pobre na minha adolescência, porque como ninguém tinha muito, para mim era normal. Depois, quando eu virei adolescente, eu falei, nossa, tem mais gente pobre. Eu sou pobre, eu não tenho um monte de coisa que eu achava, né? Mas justamente por isso. Como que foi essa sua experiência no momento de carência? Porque eu sei que você vem de uma periferia também, você vem de uma dificuldade financeira muito grande, graças a Deus foi melhorando na vida, a partir da sua mãe. Olha, é exatamente isso que você disse. Eu acho que a mãe, ela sofre duas vezes. Ela sofre por si mesma e depois ela sofre o dobro por causa dos seus filhos. E ela tenta, de fato, blindar, né? Eu me recordo que minha mãe, muitas vezes, até enfrentava conflitos com meu pai por causa de que ele era o único provedor da casa e ela cuidava dos cinco filhos dela. Nós somos em cinco. E ela era assim, virava uma leoa, se eu posso dizer assim, para defender, sobretudo, a sobrevivência dos seus filhos. Então, eu mesmo presenciei várias vezes muitos conflitos, até alguns traumáticos, mas que já foram superados, graças a Deus. Mas eu entendo que era, sim, essa blindagem que ela procurava, né, exercer em prol da sobrevivência dos filhos, né? Uhum. E até da partilha mesmo, né? Porque muitas vezes eu já vi minha mãe, por exemplo, até hoje ela tem esse costume, às vezes, de não pegar mistura, de deixar um pedaço menor para ela, para fazer isso para os filhos, né? Para deixar um pedaço maior, para dar a melhor parte para os filhos, né? Isso é muito comum. Embora a gente saiba que existam mães de todos os tipos, né? Não estou querendo aqui dizer que é impossível ter uma pessoa que seja mãe que não seja boa, mas trazendo essa experiência de que muitas vezes a gente é um pouco crítico com as nossas mães, um pouco crítico com os nossos pais e esquece de ver todos esses pequenos sacrifícios que foram feitos, muitas vezes sem a gente nem perceber, né? Realmente, por quê? Inclusive, na última terça-feira, por ocasião do dia 15 de maio, que foi o Dia Internacional da Família, eu fiz e quis fazer questão de fazer uma moção de congratulação aos meus pais. E fiz, sobretudo, porque é importante valorizar. Nós não valorizamos quando na verdade a gente não tem percepção do mundo, porque a gente acha que nós somos os mais precários, a gente somos os mais sofredores, e na verdade não é. Na verdade, assim, antes mesmo da nossa própria existência, nosso pai, a nossa mãe já sofreu horrores por causa de nós. Antes mesmo de eu existir, eu imagino porque eles já tiveram uma história antes da nossa, né? Então, é bom que a gente tenha essa percepção. Claro que é com o tempo que a gente conquista essa percepção, porque quando a gente não conquista essa percepção, a gente cria muito conflito, a gente julga demais, a gente não se coloca no lugar deles. Para colocar-se no Uhum. lugar deles, né, do pai e da mãe, é ter a capacidade de entender que antes de você existir, antes de você, Juliana, existir, do Maicon existir e dos colegas que aqui estão participando, eles já eram existentes, já tinham uma história marcada com certeza por sacrifício. Eu sou o quarto filho, então já existia quatro irmãos em vida, e imagina o sacrifício que minha mãe e meu pai faziam, entendeu? E eu fui o Uhum. quarto, aliás, eu fui o quarto, já tinham três filhos, né? Sim, Sou péssimo em matemática, eu sou mais da área humanas. notamos, percebemos. Ô, Maico, também não vou tomar muito tempo seu, porque é domingo de manhã, mas assim, acho que vou aproveitar que você, para quem não sabe, o Maico é vereador aqui da cidade, é muito engajado também na questão educacional, né? A gente está aqui falando de maternidade porque a Thalita não entrou, tá, gente? Não estranho que eu chamei um homem para falar de maternidade, não. Mas a gente está falando, a ideia era a gente falar hoje de mães de crianças com deficiência, com necessidades especiais. E uma vez, Maicon, eu ouvi uma frase de uma mãe que falava assim, principalmente quem tem filhos com deficiências severas, ela falava assim, eu só estou pedindo para o Estado o direito de morrer. Porque se a gente não cria condições de seguridade social, de
de segurança para as pessoas com deficiência, a mãe não tem nenhum direito de morrer porque é ela que faz tudo e ela não tem quem faça por ela. Ela não tem nenhum aparato de segurança de que quando ela se for, o filho dela vai ter as mínimas condições de subsistência, né? E eu sei que você Exatamente. já trabalhou com instituições dessa natureza, né? Então tem essa experiência. E também na área pública, no seu hoje mandato de vereador, também tem lutado por isso. Você quer falar um pouquinho, se você puder falar, de como que você tem olhado essa questão enquanto vereador? Olha, nós precisamos de muitas políticas públicas para trazer essa valorização, esse respaldo necessário. Porque, assim, realmente, as mães, elas procuram sobreviver. Quando elas geram filhos, eu digo as mães responsáveis, né? Porque existem algumas exceções, infelizmente. As mães que entendem a sua maternidade, que sofrem pela maternidade e se consomem pela maternidade, elas precisam sim de respaldos, de políticas públicas que favoreçam sim os direitos delas, né? Infelizmente, assim, a mulher, porque nós estamos em uma cultura patriarcal, ela tem conquistado ao longo do tempo o seu espaço, né? E com razão e com dignidade. Mas precisa ainda adquirir muito mais espaços, né? E eu Uhum. penso que a mãe em si, ela precisa ter esse respaldo. Então, assim, eu fico pensando e procurando até políticas públicas, porque você não precisa inventar roda, né? Existem políticas Uhum. públicas em cidades que já tem. Então, a gente precisa trazer isso para cá, né? E eu sempre faço questão, enquanto professor, enquanto amigo e hoje enquanto vereador, fazer com que as pessoas entendam o valor dessa presença maternal, não perca tempo, valorize, ame, cuide, zele, porque não é sempre que nós temos essa oportunidade de ter, né, perto de nós. Então, acho que todo pano de fundo de qualquer política pública é em vista da valorização dessa maternidade que é de fundamental importância e até porque nos gerou e nos possibilitou a vida. Exato. E eu encerro essa participação, Maicon. Ontem eu li. Obrigada por ter entrado, né? Daqui a pouco a gente vê se a Thalita consegue entrar ou não, a gente encerra a live, mas acho que você trouxe algo muito bacana que eu li ontem, eu estava pensando nisso ontem. Falava de que quando a gente tem que liberar os nossos pais para eles, para a missão que eles já cumpriram, né? E do quanto a gente às vezes está lá com 20, 30, né, 40 anos e está esperando às vezes como uma criança, às vezes assim, algum tipo de incentivo, algum tipo de apoio, algum tipo de afeto de que quando nós não tínhamos condições de fazer por nós mesmos. Estou dizendo para a gente viver independente no mundo, né? A gente tem essa herança. Mas ele falava assim, se seus pais não souberam ou não puderam dar aquilo que você precisava, agradeça porque eles te deram a vida. Né? Então, acho que é Claro. muito isso também. Né? A gente já recebeu deles, né, das nossas mães, dos nossos pais, independente se fomos gerados biologicamente, ou através de uma adoção, ou enfim. Ou de outras Eu penso, pessoas que exerceram a função materna na nossa vida, porque isso foi criado por um tio, foi criado por um vizinho, por uma madrinha, né? Mas exerceu uma função materna. E acho que é muito isso da gente dizer o obrigado pela vida. Tem coisas que eles não exatamente. souberam, Olha, não puderam e talvez nunca deem. obrigado pela vida e entender que foi nos dado a vida e que nós temos sim a responsabilidade diante dela. Os nossos pais tiveram responsabilidade, nos geraram, tiveram outras responsabilidades enquanto nós não tínhamos maturidade, a fase adulta. Só que a gente não pode ficar se vitimizando porque eu não tive isso ou aquilo. Eu acho que nós precisamos reconhecer a maternidade, a geração da nossa vida, e agora, né, correr atrás, talvez com maior sacrifício, sim, mas saber que eu sou responsável pela minha vida e que se eu não tive o que eu gostaria de ter na minha infância, eu posso conquistar com o meu esforço, com a minha dedicação no hoje, superando, nunca se vitimizando. Amém. Maicon, obrigada pela participação. Eu adoro o Maicon, a gente briga Olha pra aqui, caramba, gente. tem alguém Que falando aqui, tia Sandra Guerreira, minha mãe, é o é isso Diego. mesmo. Ela é o Mandando máximo. abraço, falando que tá com saudade, você viu? Tem gente falando que tá com saudade dela. Tem gente, a Amanda falou também aqui de que a gente não reconhece os sacrifícios dos nossos pais. O Rogério falou que Dia da Mãe é todo dia. Que É isso mais? mesmo.
Ela é o máximo, saudades Bacana. dela. O Diego que tá com saudade. Não Pessoal, estava nem muito programada obrigada. essa participação, até Não porque mesmo. você nunca me chamou para uma live, sempre dei indireta, e eu tive que entrar do nada aqui, né, Não, gente? não, deixa eu arrumar isso. Porque o Michael, ele tá marcando uma live comigo de direitos humanos faz uns 3 anos que a gente tá fazendo essa live. Só que a gente Ela nunca. Mas a gente só fez convida, uma. gente, olha, é um desabafo aqui que eu estou fazendo agora, aqui no canal da Juliana. Ela só convida amigo famoso, viu? Então eu vou convidar você, porque você é famoso, você nem vem. Cui- Ó, Coitada. coitado. Ô, Fica Michael, com... ó, adoro você, viu? A gente briga muito porque você é chato, mas eu também sou. Mas falando sério agora, o Michael é uma pessoa que eu super admiro, gente. E eu brigo com ele e por ele. Então, parabéns pelo trabalho que você tem feito para a cidade de Caçapava. Tô puxando saco mesmo, tá, gente? Deixa eu rasgar seda. E pela sua experiência compartilhada, que isso é muito bacana também. Obrigado, obrigado pela oportunidade, pela amizade. Estamos juntos. Beijo no coração de todos vocês. Até Um beijo, mais. gente. Até mais. Ô, gente, fica aí, porque eu vou tentar Tchau. ainda chamar a Thalita uma última vez. E se não der Como certo, que a eu gente saio, programa. Juliana? Ai, amigo, sai da live, eu não sei fazer. Tchau, Sai da então. Eu vou live geral, sair. depois você volta. Tchau. Deixa eu chamar a Tchau. Thalita. Gente, a Thalita, ela tem tantas qualidades que eu adoro ela. Eu queria falar dessas qualidades hoje. Mas eu acho que uma qualidade que ela não tem é entrar em live. Já descobrimos isso, tá? Então, deixa eu pegar ela aqui. Eu acho que vai falar de novo que ela não pode participar, mas a gente vai tentar. Ela tá falando aqui, ó, menina, não vai de nenhum jeito. Não sei o que que eu faço, gente. Não sei o que que eu faço. A Analine entrou. Oi, Analine, tudo bem? Carlos. Só porque me preparei no meu celular travou super. Você não tem outro celular para entrar, Thalita? Do Hugo, de alguém que está perto de você, da sua mãe, do seu pai, que entre aqui na live e a gente consiga conversar de lá? Calma, tá mandando calma, vocês estão vendo, né? Tudo certo com vocês? Oi, Má. Bom dia. Não vou chamar. Se alguém quiser participar da live, só convidar. A gente está esperando a Thalita, que a gente vai falar hoje de maternidade atípica. Essa live vai durar 5 horas, por vocês estão vendo, né? Porque o nosso andamento aqui tá ótimo. Maternidade atípica. E. Oi, Má. E aí a gente vai falar de mães de criança com necessidades especiais. Mas a Thalita está tendo alguma dificuldade para entrar. Ela tem muitas qualidades, mas ela não consegue entrar em live. Você está vendo, né? Pessoal, calma. Essa é uma piada interna do Matheus e eu. E do André. Mas já tinha falado para ela pegar outro celular. A gente está aqui há meia hora tentando fazer isso. E eu estou enrolando, né? Porque domingo de manhã a gente pode enrolar. Bom dia. Quem quer participar da live aqui, só pedir para participar enquanto a gente espera a Thalita, que ela falou, pera, calma. Tema top. Quer entrar aqui, Analine? Analine, ela inclusive é uma pessoa... Analine, vamos ver. Deixa eu ver se ela consegue participar. A Analine é uma pessoa com deficiência, tá ótimo esse bate-papo. E talvez ela possa contribuir com a gente, falando também de como ela experimenta isso no dia a dia dela, mesmo não sendo mãe. Vamos ver. Thalita, arruma outro celular, bate no vizinho, vamos lá. Amanda tá falando isso porque a Amanda é da semana que vem, gente. Amanda, você trate de arrumar um celular para você entrar, tá bom? A Analine recusou, então ela não vai conseguir entrar agora. Nesse perfil a gente já sabe que a Thalita não entra. Ah, gente, então tá. Eu acho que eu vou remarcar então. Thalita, você não conseguiu outro celular? Para também não enrolar mais vocês domingo, né? Já vamos fazer um teste depois, com certeza. Com certeza.
Deixa eu ver. Deixa eu ver quem eu chamo para participar aqui. Matheus, deixa eu ver se o Matheus tá. Às vezes o Matheus tá com sono ainda. Tá enrolado já e nós nas cobertas, é verdade. Era onde. Minha mãe vai trazer o dela. Nossa Senhora, Thalita. Não, vamos remarcar, porque daí até sua mãe chegar aí na sua casa, né? Não tem problema não. Vamos deixar para semana que vem não dá, mas para a gente ver outra data possível, para a gente fazer esse bate-papo, tá bom? Eu agradeço todo mundo que ficou até aqui. Semana que vem a gente tem o tema Mãe de Anjo, vai ser bem interessante a gente conhecer a perspectiva de quem teve filho e quando o filho foi embora cedo demais, tá bom? Obrigada pela... Quem tá aqui entrando? Ah, Pi! Oi, Mar! Onde você tá? Deixa eu desligar aqui. Tudo bem? Eu tô ótima. Eu tô bem, esperando você? a Thalita. Você vê que a Thalita tem dificuldade de entrar em live? Tô colocando a culpa nela, você tá vendo, né? Então, você tem que falar pra Thalita que a live é pelo smartphone, não pelo orelhão, né? Verdade. Ô, Thalita, é pelo smartphone. Ô, Mar, onde você tá? Ah, tô zoando, viu, Thalita? Brincadeirinha, viu? Pi, eu levantei pra assistir o Chaves, não tem Pô, mais melhor Chaves na coisa que TV, você falei, vou fez, assistir a live cara, da Pi. porque não tem nada pra fazer no domingo a não Melhor ser coisa que eu conversar em fiz. lives aleatórias sobre maternidade com um monte de homem. Ô, Mar, É verdade. Live aleatória sobre maternidade com é o novo homens. tema, é o Nossa, isso novo é tema que a muito gente fora tá da fazendo curva. aqui. Ô, Mar, Isso é. deixa eu falar uma coisa pra você. Como a gente não tá conseguindo, você faz bastante live. Já aconteceu com você esses perrengues também? Já aconteceu bastante, cara. Da E aí pessoa você não conseguir entrar desencana. na live. Você desencana, você deixa Não sei quieto. o porquê. Aí, como eu fazia pela rádio, né, Pi? Então eu Hum. falava, meu, liga aqui. Ou eu ligava pra pessoa e a gente fazia entrevista por telefone, mas acontece muito, cara. Acontece muito. Talvez seja uma atualização do Instagram que Uhum. precisa fazer. Às vezes precisa. Tem gente que desinstala e instala de Ou novo o seja, não Instagram. dá para confiar totalmente na Acontece. tecnologia. A gente achava que o Acontece. problema era quando a gente mandava cartinha, tinha caderno de respostas, mas o problema também está na internet. Então não adianta, a comunicação às vezes pode dar muito errado, né? Exato. E é triste porque, cara, o Instagram, até você conseguir uma consistência ali, uma constância, né? Ele vai te dar uma hora só. E aí você perde tempo com uns tontos que nem eu, assim, ó. Que não tem nada para acrescentar aqui nessa Pois live. eu Não vou tem dizer que nada para você falar. tem coisa Não para tem acrescentar absolutamente. sim. Matheus, você É, tem tentado, a gente está falando de mídias e de é. Instagram, você migrou de uma rádio normal e você tem feito rádio online. Claro que você tem para acrescentar. Como tem sido essa experiência de mudar de meio? Ó, Pi, eu não vou mentir para você não, cara. Com a rádio, você sabe que era um negócio muito local, né? O anunciante local, o ouvinte local. E depois que a rádio fechou, fica todo mundo, meu, vai pra web, vai pra web, vai pra Uhum. web. E aí eu fui pra web. E aí algumas web rádios estão transmitindo meu conteúdo agora e rádio física. Então, mas tem uma rádio, o Web Rádio em Caçapava, que é a favorita, que continua transmitindo o meu conteúdo para Uhum. a rapaziada de Caçapava. E aí, na semana retrasada, eles me passaram o relatório de ouvintes simultâneos. 800 ouvintes simultâneos para uma web rádio local. Na rádio física, eu nunca bati Tá vendo? 100 pessoas ouvindo pelo aplicativo. Talvez Uhum. porque tem a antena e as Sim. pessoas podem ouvir de graça no rádio. Mas não vou mentir para você, a saída, o fechamento da rádio me favoreceu. Não gostaria de reproduzir isso, Sim. mas me favoreceu, porque eu acho que
Eu acho que bateu aquilo. Caramba, tinha na rádio, eu não ouvia. Agora eu vou ouvir. E eu acho Agora que não também tem que mais, tem eu uma vou ouvir. questão de Vou ouvir na ampliar. web. Talvez, assim, a gente sabe que a Rádio Santo Antônio, ela tinha uma série de vieses, muitas vezes ligado à religião, muitas vezes ligado a questões não necessariamente à proposta do que você tinha para fazer, que é música, que é rock, enfim, que é dar espaço para a cena local se manifestar. E talvez, mudando o ambiente, a pessoa se sinta mais próxima de você. É uma coisa louca isso, né? Quer dizer, eu mudei o ambiente, eu sei que é um ambiente que é sem julgamento, é um ambiente que eu Muito posso louco. realmente divulgar para as pessoas, independente de religião, crença, porque o que importa é a música. Então, Exato. exato. E posso tocar de tudo. Posso Sim, rolar qualquer coisa que eu quiser. E veio muita galera de fora, assim, que eu não sei quem é. Isso é muito legal. Uma vez, Pi, você vai lembrar disso. O sim. Vitor de Castro foi no nosso programa. E aí ele comentou uma coisa que eu venho experimentando nos últimos meses. Ele falou assim, cara, você vê que o seu trabalho está chegando longe quando pessoas de fora do seu convívio começam a participar. E aí eu comecei a perceber aí, principalmente desse final da rádio, o tanto de pessoas de fora, assim, Mato Grosso do Sul, Goiás, Uhum. Paraíba, ouvindo o programa. De onde tá, por onde tá vindo, eu não Sim. sei. Estão vindo, estão ouvindo. Isso é muito E legal. aí é Má, isso. obrigada pela É isso. participação. Você falou que não tinha nada a acrescentar. Eu sempre duvido, porque você é um cara que eu falo sempre, eu puxo o saco dos meus amigos mesmo, tá? Ju, acho que o assunto das tecnologias está bem alto, sobre trabalho web, home office, prós e contras, sem dúvida. O Mar é um cara que estuda muito tendência, como ele trabalha com mídia, com rádio, com divulgação, ele está sempre ligado nessas coisas. E eu acho, Matheus, que você é um cara que se reinventa. Faz, sei lá, alguns anos que eu te conheço, 15, 20 anos talvez, e você nunca tá Por parado. aí. Você nunca tá parado. Eu Por acho que aí. essa é uma qualidade excepcional. Porque às vezes a pessoa chega num determinado ponto e ela para. E eu digo isso de para de tudo. Por exemplo, meu pai é um cara que está sempre aprendendo a mexer no celular, fazer receita na internet, canal novo no GatoNet. Eu acho que a capacidade de você aprender e de se reinventar é própria de quem é bacana e são pessoas que eu quero estar perto. Então, obrigada pela participação na live. E eu adoro estar perto de você, Má. Legal. Sim, Eu pode também. deixar. Um Logo, logo a gente beijo. se encontra Até aí. mais. Tchau, tchau. Ô, gente, você que chegou Tchau. agora e tá estranhando porque a gente está fazendo uma live de maternidade e eu só tô chamando homens. Ah, agora sim a Analine consegue. Gente, a ideia era maternidade possível, mãe de criança com necessidades especiais. A Thalita teve um monte de problema para entrar aqui. Eu vou chamar a Analine, que agora ela consegue falar. A Analine trabalhou comigo, Analine, e ela é uma pessoa com necessidades especiais ou deficiência, e ela vai dizer para mim o que ela prefere ser chamada. Estou chamando ela para participar da live também, trazendo essa perspectiva a partir do cenário de quem vivencia isso, né? A ideia, principalmente, que a gente começou falando com o Maicon é: mães são mulheres e que têm necessidade, são pessoas que escolhem vivenciar a maternidade de alguma forma. E a gente quer trazer essa cara pessoal, essa cara de mulher, quem é a pessoa que está por trás dessa criança, que não é uma deusa, que não é alguém que não sente nada, não é alguém infalível, mas é só alguém que abraçou aí com amor todas as dificuldades e possibilidades da maternidade. Adaline, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem com Como está? você? Tudo bem? Estou, você está vendo aqui, né? Estou De de pijama, roda, hobby. É porque é todo cedo. A domingo, ideia praticando. Pois é, a ideia é a gente ter esse bate-papo de manhã. Eu gosto de fazer domingo de manhã justamente porque é uma conversa para ter tomando café e tudo mais. E obrigada por ter entrado. Analine, o tema hoje é maternidade possível. A gente era para falar com a Thalita sobre mãe de criança com necessidades especiais, mãe de criança com deficiência. Você tem algumas particularidades, você trabalhou lá na empresa comigo, ali na assistente social. Como que você vivencia esse tema no seu dia a dia? Olha, Ju, como eu nasci com uma deficiência, né? Que é algo
um pouco mais natural para mim, né? Eu acredito que a deficiência, quando a pessoa adquire ao longo da vida, né? Eu acredito que seja um pouco mais, assim, digamos, difícil de lidar. Mas a questão de como eu fui criada, né, e a maternidade, sim. No caso, minha mãe nunca me super protegeu, que foi também uma questão muito importante, né? Mas eu tranquilamente eu consigo ter uma qualidade de vida hoje, né? Por conta da maternidade, que foi muito digamos, bem aproveitada, né? Uhum. Você hoje é assistente social, conhece a fundo a Uhum, causa, tanto teoricamente quanto no dia a dia. O que sim. você acha que, tipo, ajudou no seu desenvolvimento de ação da sua mãe, de cuidados das pessoas próximas de você, e o que que atrapalhou no seu desenvolvimento? O que que você acha que foi bom ou ruim? Você, como, ó, aqui a Lu está falando assim, linda Ana Aline, amo. O que que você acha que Obrigada. ajudou e o que que atrapalhou nesse processo? Olha, Ju, eu acredito que, assim, a minha mãe, ela sempre me ah, colocou, assim, como uma pessoa que não tivesse nenhuma dificuldade, nenhum problema. Ela tá até aqui, ela tá olhando, ela tá ouvindo eu falar aqui. Ixi, então você não pode nem falar mal da mãe, que a mãe tá perto, mas vamos Ela tá lá. aqui, ela tá me escutando. E, então, assim, a minha mãe, assim, graças a Deus, ela sempre me colocou muito para frente, ela sempre me incluiu em todos os grupos de família, também em vários lugares, sempre me colocava para frente, nunca me excluiu de nada. Às vezes tinha alguma colega que ficava assim, um pouco estranhando, sabe? E aí ela, nossa, ela nunca me, digamos, colocou como uma pessoa diferente das outras crianças, né? E isso me ajudou muito, né? Minha mãe sempre foi uma mulher muito batalhadora também, mãe de duas filhas e chefe de família, né? Não tive tanta participação do meu pai, então, assim, ela teve que lidar com manutenção da família, manutenção da casa e ainda criar uma filha com necessidade especial, né? Então, isso me ajudou muito. Eu vendo toda essa batalha dela, ela me colocando pra, sempre para frente, sempre para correr atrás mesmo do que eu precisava. Isso ajudou muito, né? Agora, o que atrapalhou, de repente, foi mais assim, a questão do preconceito, né? Que eu passei, né, na escola, na época, há uns. Não vou falar a minha idade aqui, tá? Ixi, Mas, tamo assim, não tem problema. mas assim, há um bom tempo atrás, né? A gente percebe que não havia uma inclusão de fato, né, nas escolas. E a gente teve que, tá ouvindo aqui eu falar, a gente teve que, assim, infelizmente, pagar uma escola particular para me colocar, né? Porque as Uhum, escolas municipais nenhuma aceitava. A minha, uhum, a minha limitação, né, no caso, que na época era bem mais, eu tinha muito mais dificuldade do que eu tenho hoje. Hoje eu estou muito uhum. bem, né? Assim, graças a Deus. Mas o preconceito, a forma como as pessoas lidavam com o diferente, digamos assim, né? Isso, digamos, ao longo da vida trouxe alguns resquícios na minha parte emocional, digamos. Sem dúvida. Mas eu sempre lidei e
conseguir superar, né? Sim, e você é uma pessoa bastante independente, né? Você fez estágio lá na Embraer com a gente e você é totalmente independente, assim. Assim, eu vejo você no Instagram viajando e namorando e fazendo as coisas em festa. Você sempre foi muito ativa, né? Como assistente social hoje, você sente que esse cenário de inclusão mudou e que caminhos você vê que poderia falar pra gente de como esses caminhos podem ser construídos por quem, de repente, não vivencia isso? Porque, como eu não vivencio, talvez eu não saiba como colaborar, como ajudar para um ambiente mais inclusivo. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência para a gente. Sim, Ju, a questão da... Eu acredito que a inclusão hoje, ela está, digamos, mais assim, ela está sendo mais discutida hoje em dia, né? Inclusive até as pessoas com deficiência estão mais ativas, mais participativas, né? Então, esse olhar, né, da sociedade para a pessoa com deficiência está um pouco mais aberto, digamos assim, até por conta também, eu acredito que desse movimento da pessoa com deficiência participando, né, estudando, trabalhando, né, e vivendo a vida mesmo, né. Agora, E experimentando, se mostrando, discutindo, trazendo para o debate, né? Que pelo que você disse, vem muito também da sua mãe, que nunca te deixou a parte das coisas, mas realmente assim, eu tô aqui para dançar, tô aqui para incluir, tô aqui para fazer, tô aqui para estudar, acontecer, né? Muito bacana isso, Ana Aline, que bacana. Quero agradecer a sua participação, entrou de supetão aqui, quem chegou agora, a gente é uma live de maternidade, mas ela só conversou com um homem, agora aparece na Aline para trazer algo bacana pra gente, muito legal. Né? Surpresa, né? Surpresa, daqui a pouco eu chamo alguém para entrar na live, muito bacana por compartilhar a experiência. Oi. Minha mãe quer dar um oi para você, vem aqui, mãe. Por favor, vem aqui, mãe. Vem aqui, mãe. Não, Oi, Ju. Oi, tudo bem? Mas então, já que a senhora entrou aqui, eu quero falar com a senhora. A live é sobre maternidade de criança especial, pelo amor de Deus. Fala aqui para mim. A gente quer muito resgatar nessas lives essa questão assim, a mulher, e pelo que a Ana Aline falou, a senhora arrimo de família, é mãe e cuida. Como que a senhora vivenciou isso, né? O que te deu força para empurrar a Ana Aline para o mundo, para falar para ela, olha, você está aqui para vencer. O que te motivou quando ela, de repente, apareceu e nasceu de um jeito que eu faço agora? Ainda mais a senhora, pelo que a Ana Aline falou, sem ter muito apoio externo, né? O que aconteceu foi que a Ana Aline foi uma menina muito desejada, muito planejada, inclusive. E então o foco, durante a minha gravidez, eu já tinha a minha primeira filha, que graças a Deus não teve nenhum problema, né? Nasceu sem nenhuma dificuldade. E a gente era todo envolvido na gravidez. Inclusive, a gente já chamava ela por um nome, assim, logo de início, eu ainda não tinha feito nem ultrassom, não sabia se ia ser uma menina ou não. Mas eu tinha essa convicção, essa certeza que eu ia ter uma filha, mulher. E para ser companhia da minha outra filha, que tinha 3 anos de idade. Então, tanto eu quanto a minha filha, a minha primeira filha, ficávamos falando, vai se chamar Aninha, Aninha. E assim foi. Aí depois que fiquei sabendo que realmente era uma menina, então aquela paixão, né, aumentou cada vez mais. Eu era casada na época, eu estava casada. Tinha, assim, uma participação na gravidez do pai, mas não muito. Mas a minha filha mais velha, sim, dava também bastante apoio para mim, porque ela queria uma irmãzinha. E ela me pedia, mãe, eu quero uma irmã. Então, assim, foi tudo muito planejado, aquele amor. Quando ela veio a nascer, e logo a gente já soube que ela tinha uma deficiência na coordenação motora, e eu não sabia lidar com isso. Mas a gente encontra forças que a gente não sabe de onde, pelo amor, né, de mãe,
Você espera tanto um filho que ele venha com muita saúde, que ele venha para preencher aquilo que você espera. Mas, na verdade, não é assim, sabe? Você imagina uma criança que vem suprir toda aquela sua necessidade, aquele amor, aquela coisa. Aí vem uma criança com uma deficiência, aí você fica perdido. Mas aí Deus é tão grande, é tão maravilhoso, que Ele mostra para você, passo a passo, como que você deve agir, sabe? Aí você se anula um pouco, esquece um pouco de você. Eu esqueci muito de mim. Então, para mim, era minha filha. Primeiramente, era minha filha em tudo. E como eu tinha uma vida social, graças a Deus, assim, sou muito comunicativa. Sempre trabalhei Uhum. na área de promoção de vendas. E eu era promotora na época. E então eu tinha muito contato, muitos amigos. Então eu ia muito em festa, sabe? Eu sou assim, bem expressiva, gosto de movimento, mas assim, tudo na medida, né? E ela Uhum. sempre carregava ela comigo, nunca deixei ela assim quietinha. Eu tinha o maior prazer de apresentar minha filha para minhas amigas. Olha que E todo mundo bacana. se envolveu. Então, meus amigos, as minhas amigas, eles acolheram, né, a minha filha da maneira como ela era, né? E com isso ela foi desenvolvendo com muita dificuldade, porque ela sempre teve muita dificuldade na parte motora. O ir e vir dela era totalmente comprometido. E toda a parte muscular era comprometido. Quando você a conheceu, ela já estava muito bem, porque ela Já não era andava, independente, né? ela não Uhum. andava, ela não falava, ela tinha uma dificuldade imensa para falar alguma coisinha, com muita dificuldade, porque a língua pesava muito, né? Que é músculo. Mas ela foi aprendendo também a conviver com tudo isso e foi superando. E como eu sempre colocava ela lá em cima, primeiramente, e sempre falava para ela: olha, eu estou bem até agora, eu estou viva, com essa disposição, com essa garra, porque ela me dava essa força. Porque quando você tem algo que você quer muito, você vai focar naquilo ali. Eu tinha uma esperança muito grande que ela viesse ter melhoras. Eu nunca desisti. Sempre achei que Uhum. uma hora ela ia ficar bem. Eu tinha essa convicção. É impressionante, é coisa de mãe. Eu tinha uma convicção que uma hora ela ia ter uma qualidade de vida melhor, sabe? Uhum. A Vânia E tá que ela falando ia, aqui que história linda. ela E ia é superar, mesmo. ela ia superar tudo isso. E eu persisti muito, muito mesmo. Teve um momento em que ela já estava praticamente desistindo, sabe? De lutar. É sério isso. De lutar. Ela estava com, acredito que uns 16 anos, por aí. Ela já estava desistindo de lutar, porque nessa época, nesse período entre 15 e 16 anos de idade, ela teve uma regressão, sabe? A Uhum. doença foi piorar, então ela tinha crises. E, nossa, foi muito difícil, foi uma batalha muito difícil. Uhum. Nossa, a gente lembra, parece que não aconteceu, porque Deus é tão bom que Ele tira, né, aquele peso que você passou, aquela dificuldade, Uhum. ela passa. Depois vem a harmonia, né, aquela bonança, Uhum. que é o que a gente tem vivido agora, né, esses últimos tempos. Mas nesse período, ela, eu assim, eu tinha mais força para mostrar para ela que ia passar. E com isso, Deus foi tão maravilhoso, porque quando a gente não desiste, mas a gente fica um pouco debilitada, porque luta, 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 e você não consegue o que quer, né? Não consegue alcançar aquele objetivo, e você está lutando, então você fica muito cansada. Fica E eu estava cansativo. muito cansada. Ela já tinha se entregado. Foi Uhum. onde ela estava mais ou menos com 23 anos já nessa época. E, nossa, quando ela desistiu, que ela teve um momento que ela desistiu, aquilo ali, nossa, eu falei, meu Deus, não pode ser, não pode ser, ela não pode desistir. Foi onde
sabe quando você fala agora não tem mais jeito? E aí a gente Uhum. acredita, eu acredito, eu sei que realmente teve algo muito maior, que foi Deus que colocou as mãos deles. Uhum. Porque eu não conseguiria nada sozinha se não tivesse uma força maior. Deus, né, E onde assim, dirigindo os nossos passos. e E nesse aí eu, momento que ela desistiu, como que a senhora conseguiu seguir? então, aí eu olho com sinceridade, eu continuei persistir mais ainda, mas com aquele medo, né? Aí foi onde Deus começou, aí eu creio que Deus deve ter pensado assim, olha, agora eu vou fazer, porque você sabe quando você fala assim, ai, tá na mão de Deus, mas você nunca deixa ele fazer, você vai na frente, fazendo, Sim. fazendo. E eu Aham. Sempre era dá, sempre dá aquele jeitinho. jeitinho, E né? eu fazia Uhum. isso, sabe? Eu sempre era motivada a fazer alguma coisa, e na verdade, tem coisas que você não consegue realizar, precisa que seja Deus mesmo que coloque as mãos dele. Foi aonde ele pensou: olha, agora é a hora que eu vou tomar as minhas providências. E foi assim, ó, da noite pro E dia. é engraçado, Ju, porque assim, é uma questão também que a gente vê que ocorre muito com as mães de pessoas especiais. Foi onde eu consegui, só com 24 anos, um diagnóstico. Não tinha um A diagnóstico. gente não conseguia até E como é então um importante diagnóstico. até para direcionar o tratamento, né? Exatamente. Porque aqui em São José, infelizmente, a saúde é muito precária. E nós fomos procurar lá fora, né? Até que a gente Uhum. conseguiu um médico assim, tudo providência, eu creio que tudo providência. E foi na hora exata, foi a hora que ele acabou, bateu o olho nela e falou: olha, o problema dela pode ser uma, como que é o nome mesmo? Distonia. Uma distonia, né? E se realmente for, a gente vai tratar assim, assim, assim. E aí começou o tratamento. Eu já estava assim, na cadeira de roda, já estava, não conseguia mais falar, mais andar, É, nada. Eu é, dependia para tudo, para é, pegar um copo, uma colher, tomar banho, comer. ir ao banheiro, Mas vocês tudo estão era falando, dependente. eu tô arrepiada. O pessoal tá falando assim, que história mais linda. Ela era Parabéns para essas dependente. duas. Olha, ô Ju, olha só, ela, para você ter uma ideia, ela não conseguia segurar o tronco, sabe? Não conseguia segurar. Então, a cadeira de roda dela tinha que ser motorizada, porque Uhum. ela não tinha forças para girar a cadeira. É. Então, ela não tinha esse controle, né? Então, a cadeira de rodas dela, nós conseguimos pelo SUS, né? Uma cadeira de roda foi Sim, sim. adaptada para ela, foi assim, Na medida, é, né? nas medidas dela. E então ela tinha que, com uma mão, ela segurava assim, ó, exatamente assim, ela segurava aqui, ó, para não cair isso aqui pendia para lá e para cá. Ela tinha que segurar o queixinho aqui para segurar o tronco. E com a outra mão, um dedinho assim, ela ia na cadeirinha. Então ela ia para tudo quanto é lugar, mas com muita dificuldade. Isso daqui travava. Não, ela não tinha o controle de abrir e fechar. Isso aqui Uhum. Uhum. abria. Uhum. Ficava assim, Tinha bastante sabe? dificuldade. Muita dificuldade. Uhum. E aí, Ah, aqui a Patrícia está falando dos profissionais comprometidos, né? Do quanto é importante a gente ter isso. E a partir do diagnóstico correto, com 24, né? Aí que ela 24, mas começou, aí que começou a ter melhora. isso começou a ter exatamente. melhoras, mas a melhoras foi rápido. Foi coisa Que assim bom. de 2 meses. 2 meses. Um dia eu cheguei do trabalho, isso aí é assim, uma experiência que eu tive que, assim, Sim. tão marcante que ela vive comigo diariamente. Eu lembro nisso todos os dias. E eu conto a história dela, né? Porque realmente é uma história de superação. Ela, hoje, pelo que ela é, graças a Deus, claro que Graças à mãe também. Graças à mas mãe que não desistiu, bem lembrado. então, mas ela acabou que quando ela teve melhoras, foi tendo melhoras logo já naquela primeira semana já de tratamento, tomando o remedinho, ainda não tinha o diagnóstico. Eu cheguei do trabalho
E a nossa casa aqui tem um corredor grande. Eu cheguei do trabalho, não foi ainda no corredor, não. Ela queria muito, ela falava assim, ai mãe, eu tenho muita vontade de bater palma, lavar um copo, coisa simples. Coisa simples, ela né? não tinha, sabe, assim, não tinha condições de fazer isso, eu tenho vontade de bater palma. Então, eu cheguei do trabalho, ela estava de pé na pia, assim, de frente, assim, na cozinha, só que essa parte dela aqui, se você movimentasse, ela caía para trás. Ela, com muito cuidado, ela foi encostando pela parede até chegar na cozinha, ficou de pé e estava lavando um copo. Era por volta de umas 6 horas da tarde, mais ou menos. Nossa, aquilo ali eu fiquei, para quem, né? Foi o primeiro passo dela. Sim. Aí eu fiquei muito emocionada. E até a gente se emociona de você contar, viu? Eu fiquei numa alegria tremenda, tremenda, que eu falei, meu Deus, assim, aí você começa a perceber que tudo vale a pena, né? Sim. Aí, na semana seguinte, eu cheguei do trabalho, ela estava com a mangueira, com o esguicho, lavando o corredor, encostada na parede, encostada de verdade, encostada na parede, lavando. Aí, como que foi o processo? Todos os dias, foi mais ou menos assim, uns 6 meses, 5 meses, todos os dias eu chegava do trabalho, entre 5h30 e 6 horas, e eu saía com ela aqui, em volta aqui no nosso bairro, aqui próximo de casa, para ela ir aprender a andar. Aprender a andar. 24 anos. Aprender a andar. Aí se soltando. Então eu pegava no braço dela, a gente andava 15 minutinhos. E assim foi, até que ela começou a ter um pouquinho de segurança. Aí logo, aí ela já falou, mãe, agora eu quero dar continuidade, porque ela tinha iniciado uma faculdade na Unip, mas o Unip era muito comprometido, porque ela não aguentava ficar 4 horas numa sala de aula, no período nem da manhã nem da noite. Deixa eu só Então, falar uma coisa que talvez a live caia, tô controlando o tempo que já vai dar 1 hora. Se cair, não se preocupe, a gente entra de novo, porque eu quero então só terminar de ouvir essa história. Não, pode contar, pode contar. Eu tô misturando tudo porque eu não estava nem preparada para te contar. É de improviso. Foi assim, de surpresa. Legal. Então, assim, Pode contar. eu tô misturando uma coisa aqui, outra ali, não elaborei muito bem para falar. Mas Tá dando ótimo. pra entender. Tá Então, sim. o que aconteceu? Aí a gente tinha fechado a matrícula na faculdade, já devido ao problema dela. Aí, quando ela teve essa melhoras, ela falou assim, mãe, agora eu quero dar continuidade. Olha o que a minha filha me falou. Falou assim, só que eu não quero, porque ela tinha iniciado o curso que ela ia fazer, era criação e produção gráfica digital, lá na Unip, na Unip, em Jacareí. Ela falou, mãe, não quero mais fazer isso. Porque ela é boa nisso também, viu? Ela é muito boa. Em produção gráfica digital. Ela é muito boa nisso daí. Aí ela falou assim, mãe, eu quero fazer serviço social, porque eu quero ajudar pessoas. Eu quero ajudar pessoas. Eu queria, de alguma forma, retribuir algo que eu perdi durante muitos anos, né? Então, eu quero me formar em serviço social, eu quero ajudar pessoas porque eu amo vida. E aí, a gente, você sabe. Aí, quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, então, vamos. Aí, ela já prestou de novo vestibular e tudo, e deu tudo certo. Fez 5 anos de faculdade, né, na Univap, daqui de São José, né? E terminou o curso. Ela ia e vinha todos os dias de ônibus. Eu tenho carro, já tinha carro. Mas eu deixava porque era o prazer dela pegar o ônibus, ir sozinha. No início ela encontrou muita dificuldade, porque ela precisava de ajuda para subir no ônibus, descer do ônibus, eu também ia até lá, ajudava. E as pessoas foram conhecendo mais ela, né? E também ajudavam. Sim. Isso, ela foi criando uma força maior e segurança nela própria. Então, eu sinceramente, aqui dentro de mim, eu ficava, meu Deus, se acontecer algum acidente, alguma coisa. Coração apertado, né, da mãe. Mas eu não podia desistir, eu tinha que deixar ela criar essa segurança nela. E com isso,
Foram 4 anos aí depois, e ela era muito voluntária. Tudo que ela ia aprendendo, ela ia aplicando. Ela foi voluntária na casa do idoso, e ela foi, sabe, crescendo, né, Uhum. com isso. Depois E o ela foi fazer legal, estágio lá na sim, fez Embraer. estágio lá na E ela Embraer, tinha o dia, etc, né? ela tinha o dia dela, ela tinha o dia ocupado, muito ocupado, o dia todo. Uhum. E Mas aí assim assim, foi. sim, muita história, né? Mas assim, o que que eu É, queria primeiro dizer que a história de vocês é incrível e obrigada por parar aqui um pouquinho de supetão para falar com a gente. Eu queria que, se possível, a senhora falasse assim pra gente. Primeiro, né, acho que a senhora trouxe uma coisa importante. Eu, conversando com outros pais, né? Conversei com um pai de Down há um tempo atrás, ele falou assim: você precisa redimensionar as conquistas, né? Então, às vezes você espera que seu filho vá para Harvard. Aí, de repente, você pega e põe outro, você fala assim, eu quero que ele tome banho sozinho, né? Eu quero que ele fale, né? Então, você celebra as conquistas, mas de uma outra forma. Para a gente já ir para a parte final, como disse, é muito conteúdo e obrigada por ter topado, mas eu acho que a senhora, como mãe, pode dizer algo para a gente, assim, que de repente uma pessoa que está com o filho em busca de um diagnóstico, ou que está com uma gestação, que já sabe que vai ter alguma questão nessa gestação. O que a senhora diria para essas mães, de coração de mãe para outro coração de mãe? Para quem está passando por isso agora, como a senhora já passou? olha, não desistir. Não desistir, sempre ser perseverante, porque nada é em vão. Nada é em vão. Então, essas mulheres, essas mães que estão passando por alguma dificuldade, muitas vezes mãe que ainda espera um filho que ainda não nasceu e sabe que está com problema, ela crer. Porque o manual, nunca ela vai ter um manual em mãos. Ela vai Uhum. adquirindo com o dia, com a experiência de cada dia do que ela vai estar vivendo. Mas olha, é maravilhoso ser mãe de uma filha especial. É maravilhoso, é algo maravilhoso, porque você cresce por dentro, você aprende, você encontra força, Uhum. você rejuvenesce, sabe? Espiritualmente, fisicamente, você rejuvenesce. Você encontra uma força, você não tem problema de saúde. Nunca. Eu nunca tive problema de saúde. Você nunca vai ter problema de saúde, você nunca vai precisar de um psicólogo, entendeu? Nunca vai precisar fazer terapia, porque o seu dia a dia, você vai superando tudo isso. E você se torna uma mulher muito mais forte, mais guerreira, pronta para tudo na vida. E É você tem uma isso. recompensa. Sempre tem uma recompensa. Sempre tem. Nunca desistir, ser perseverante, acreditar. E acreditar que existe uma força muito maior que protege, sabe? Que Amém. protege a gente, que é Deus. Eu creio muito, Hum, sabe? Muito. Que que a mãos bom. de Deus, nada é por acaso nessa vida. Nós que somos mães de filhos especiais, é grandioso. É um valor tremendo para Uhum. Deus ser mãe de um filho especial. E ela nunca vai estar sozinha, mãe. Mesmo que o Uhum. pai não esteja presente, ela nunca vai estar sozinha, sabe? Legal. As duas. Meninas, Então, assim, o que eu tenho para dizer é que elas perseverem, creiam e nunca desistam, porque é grandioso ser amém. mãe de um filho especial, Amém. Gente, sabe? muito obrigada. Obrigada pela participação de vocês, por compartilhar uma história tão inspiradora. Nada programado, porque a Thalita não conseguiu entrar. A gente vai marcar um outro dia aí. Acho que essa foi a live mais aleatória que eu já fiz na vida. Mas que delícia É, ouvir de vocês. eu entrei aqui no quarto para falar que eu ia estar saindo agora. E acabou que ela, né, ela também levantou poucas horas, a gente já bateu bastante papo, fomos tomar café, já conversamos muito, eu e Ai, que ela. delícia. E faz tempo, nós acordamos super cedo, mas ficamos lá na Aham. cozinha, lá sentados Com certeza. na Domingo é mesa dia de lá, batendo preguiça. papo. Ela veio para cá e aí você entrou, e aí eu falei, deixa eu dar um oizinho. Mas eu E não que tô nem, ótimo. sabe, preparada, tô de qualquer E jeito. não. Não se preocupem, gente. Muito obrigada aí. A live, todo mundo falando que a live foi bacana, pelos assuntos, pela partilha. E aí eu vejo um outro dia para a gente conversar com a Thalita. Gente, obrigada Isso. por tudo. Um beijo, viu? Tudo de Foi bom um para prazer, um vocês. beijo. Foi um prazer. Um Tchau, beijo. Tchau. tchau.